pessoal, aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Emanet, resumo do episódio 330. Eita, finalmente a casa caiu para Zuhal Coral desnecessária, foi pega no flagra. Louca de pedra, ao ver Seher ficou perguntando como ela ainda estava viva diante do Yaman e Nedim, chocou-do. Yaman gritou que ela estava viva sim. Nedim olhava para Zuhal decepcionado, afinal queria namorá-la. Mas o que ele não sabia é que se tratava de um monstro. Zuhal, incrédula, perguntava como. Yaman agradeceu Tchek. Foi exatamente como comentei no vídeo de ontem. Eu achava que Florzinha tinha ouvido e visto tudo. E após o insight descobrimos que de fato foi ela quem viu e ligou para Yaman contando tudo o que havia acontecido. Após o disparo, Seher de Calcutá abriu os olhos achando que estava no nosso lar, pois é, mas percebeu que o bandidão foi quem levou o tiro e Tudão salvou sua cremosa. Zuhal tentava falar com Yaman, mas estava em choque. Ele gritou que ela estava acabada e que não era nada. Ao se aproximar dela, Yaman disse que havia aberto a casa dele e a mesa para ela. Ele disse que esqueceu o que ela fez e deu outra chance, achando que ela tinha mudado, mas que ela fez aquilo de novo na primeira oportunidade. Yaman disse que ela havia atacado a casa dele, bem como a família, perguntando o que deveria fazer com ela naquele momento. Ele perguntou se deveria enterrá-la viva naquela cova que ela fez para Seher. Zuhal disse que fez tudo por ele, e naquele momento Seher franziu a testa. Afrontosa não gostou. Em seguida, disse que tinha feito aquilo porque o amava. Disse que fez porque estava apaixonada por ele. Logo em seguida, Nedim fechou os olhos, arrasado. Fica não, se livrou de um monstro, antes tarde do que nunca. Enquanto ela gritava que estava apaixonada pelo Yaman, ele gritava pedindo que ela calasse. Enquanto Yaman partia para cima dela, dizia que ela ficava mais feia a cada palavra até a desnecessária cair na cova. Por sinal, a cova era o número dela. Ela suplicava dizendo que faria o que Yaman quisesse e disse também que fez tudo por ele e que havia desistido do mundo inteiro por causa dele e que lutou contra a morte. Ela falou o porquê de ter pulado na frente do Yusuf e por que ele achava que ela tinha feito aquilo. Em seguida gritou que o salvou por ele. Naquele momento Seher ficou enojada. Ela lembrou do dossiê preparado para Seher, perguntando por que ela tinha feito aquilo. Ela perguntava e respondia. Ela dizia que tinha sido por ele e que fez tudo para poder estar com ele pelo amor dela. Nedim, nesse momento, ficou mais chocado. Ela repetia que tinha feito tudo por ele e tals. Coral ainda teve a capacidade de perguntar o que Seher tinha feito por ele. Desnecessária, não dá nem para enumerar. Até tiro ela levou por ele, se colocou diante das balas e tals. Isso é amor. A surtada gritou que Seher não tinha feito nada. Nenhuma maldade como ela, com certeza. Zuhal, surtadíssima, disse que fez tudo, inclusive confessou que causou a morte da irmã e naquele momento Yaman ficou petrificado. Yaman a chamou de doente, louca e pediu que Nedim fizesse o que fosse necessário. Enquanto Nedim, desapontadíssimo, olhava aquela cena deprimente, Zuhal gritava inúmeras vezes o nome do Yaman. Tão logo saiu com Seher, Nedim se aproximou da cova vendo os surtos da louca e assim que apontou a arma na direção dela, Zuhal pediu que ele fizesse. Ela gritava pedindo para Nedim matá-la e acabar com aquilo. Em seguida disse que já estava morta e que nada importava, pedindo que a matasse e a deixasse lá. Zuhal, surtada, pedia para ele puxar o gatilho e que enterrasse ela lá, perguntando o que ele estava esperando. Nedim declinou e disse que ela não sairia tão fácil e que ela iria viver para pagar pelo que ela fez. Partiu surto. Florzinha estava de mala e cuia saindo da mansão e Zia quis saber o que tinha acontecido e se ela estava entediada por não tê-la ajudado. Florzinha respondeu que não, mas disse que era hora de ir. Zia quis saber para onde e se ela iria no bazar. Quando percebeu a mala, disse que ela estava indo todo tristinho
Ele disse que ela também iria embora, querendo saber o porquê e se tinha acontecido alguma coisa, e se ela estava chateada com alguma coisa. Ele perguntava se alguém havia chateado-a. Ela respondeu que não e que só tinha que ir. Zia estava inconformado, dizendo que parecia que ela estava chateada e que aquilo significava que ela não queria sair. Ele pediu que ela ficasse se não quisesse sair. Ele quis saber se ela estava saindo porque Zurhal também estava. Naquele momento, Yaman chegou com Seher e Florzinha ficou aliviada. Florzinha agradeceu a Deus porque Seher havia voltado são e salvo e para Yaman disse que ele foi bem na hora. Zia não entendia absolutamente nada e Florzinha prosseguiu, dizendo que estava apavorada de ser tarde demais para dizer ao Yaman. Ele disse que foi a tempo. Seher de Calcutá percebeu a mala da menina, perguntando se ela estava indo a algum lugar. Florzinha disse que, sem querer, tornou-se parceira da Zurhal nas maldades desde o início. Ela disse que tentou dizer a eles, mas que Zurhal a ameaçou e pediu perdão, e também pediu que Seher a abençoasse. Quando estava saindo, Seher de Calcutá a chamou, dizendo que se Florzinha não tivesse contado ao Yaman sobre os planos da Zurhal, ela não estaria viva naquele momento e que estaria embaixo daquele chão. Seher disse que pessoas cometiam erros, mas salientou que o mais importante era compensar aqueles erros e que Florzinha provou para si mesma, apenas os deixando saber, e pediu que ela ficasse com eles e que ela poderia ficar lá se ela quisesse. Florzinha, emocionada, agradeceu, ao passo que Zia pedia que ela não fosse, dizendo que ela ficaria com eles, e Yaman ganhando uma cunhadinha de luz. Zia, que estava boiando, perguntou a Seher o que tinha acontecido. Ele insistia para Yaman e Seher contar. Seher respondeu que Tchek salvou a vida dela e Zia se apaixonou mais ainda. Seher perguntava como alguém poderia fazer um plano tão terrível. Yaman naquele momento estava com muita raiva. Ele disse que nunca deveria tê-la deixado voltar fazendo parte da vida deles, mas Seher disse que ele não era culpado e que ela pediu que Zurhal Coral ficasse lá. Ela disse que ao salvar a vida do Yusuf pensou que Zurhal tinha mudado. Yaman disse que só acreditou nela por causa do coração limpo da Seher. Yaman também falou e se algo acontecesse com ela naquele dia, e Seher pediu que não pensassem mais naquelas coisas. Zia falava com Jenger enquanto olhavam para os pombinhos, que eles mereciam ser felizes, mas se perguntava o motivo de coisas ruins continuarem acontecendo com eles. Jenger concordou, dizendo em seguida que eles passaram por muitas coisas, alguns testes duros, mas salientou que o amor superou tudo, graças a Deus. Zia teve uma brilhante ideia. Disse que, na verdade, seria bom se eles ficassem sozinhos por um tempo e que ficariam felizes. E Jenger concordou, e Zia pensou em algo. No escritório, Yaman pensava no momento em que sua cremosa estava perto de ir para o outro plano espiritual, e no presente, ele disse que quase a perdeu. Ele perguntava como pôde cometer tal erro acreditando naquela mulher. Em seguida, Zia entrou com Jenger e disse para Yaman que pensaram que deveriam levar Yusuf para a casa deles na ilha. Ele disse que Neslihan e Adalit iriam também. Seher saiu do quarto naquele momento e Yaman disse que Zia normalmente não gostava de ir para a ilha naquela temporada, querendo saber de onde partia aquilo. Zia respondeu que não foi de nenhum lugar e que apenas pensaram que deveriam ir e fazer os preparativos e ver se a casa precisava de algum conserto. Ele disse que cuidaria do jardim e tals. Yaman estava desconfiado. Jenger naquele momento concordou com Zia. E Yaman também concordou, dizendo que iriam então e ajudaria e que seria uma boa mudança, mas Zia pediu que não fossem, que ficassem lá. Yaman concordou, mas perguntou para a afrontosa se ficariam. Quem manda é ela? Seher concordou em ficar a sós com Tudão. Zia disse que eles poderiam ficar sozinhos, pedindo que ele ficasse sozinho com Seher. Ele disse que os dois haviam passado por muita coisa e que iria levantar a moral dele. A moral e outra coisa, eita! Yaman agradeceu o irmão apreciando o gesto dele, pois é. Florzinha explicou tudo para Dalet e Neslihan, dizendo que havia pedido desculpas ao Yaman Bey e que não sabia sobre os planos feios da Zurhal. Ela disse que descobriu mais tarde, porém Zurhal a ameaçou. Enfim, ela contou tudo.
Florzinha perguntou se a Dalet poderia perdoá-la e ficaram bem. E a mãe e Seher estavam na sala quando ele disse que não queria lembrá-la, mas falou sobre o que ela tinha experimentado naquele dia, dizendo que não foi fácil, querendo saber como ela estava naquele momento e se ela estava melhor. Seher segurou na mão dele e disse que tinha um marido que se preocupava com ela, perguntando em seguida como ela poderia sentir-se mal. Ela disse que tentava não pensar naquilo. Seher disse que passar um tempo com ele a fazia esquecer tudo. Ela disse para Tudão quão desolada e silenciosa a mansão ficava sem o povo de lá. Ela não estava acostumada com aquela tranquilidade. E a mãe confirmou, dizendo que estavam sozinhos e que por aquele motivo tinham muito o que fazer. Seher quis saber o que ele quis dizer. Oh, meu Deus, ingênua! E a mãe, acariciando os cabelos da cremosa, começou a beijá-la em lugares nunca explorados antes. Ele disse que haviam muitas coisas que não tinham feito naquela mansão, porque sempre tinha gente ao redor deles e que naquele momento estavam juntos e sozinhos. Seher teve a ideia de levá-lo para a cozinha e disse que nunca haviam cozinhado enquanto conversavam sozinhos, mas lembrou do omelete. E a mãe concordou em fazer, enquanto Seher pegava as coisas. Tudão a observava com pensamentos proibidos para hipertensas assim como eu, mas estou medicada com sucesso. E a comida era apimentada. Eita! Seher dizia que ficava chateada e não conseguia fazer nada direito quando ele a olhava daquele jeito. E depois de achar que Cremosa tinha se cortado, a pegou pela cintura no modo 50 tons mais escuros e a colocou na ilha da cozinha. Ele disse que se ela não poderia fazer aquilo porque ficava aborrecida, ele faria aquilo por ela. E a mãe disse que Serrezinha nunca teria fome se ele estivesse com ela desde que ela o olhasse daquela maneira. Ele disse que a primeira noite sozinhos estava apenas começando e que tinham muito o que fazer. Ainda bem que estou medicada. Serrezinha e Tudão apreciavam a estrela do norte da varanda. Porém, quando Serrezinha percebeu que ele estava sem aliança, o questionou e Tudão disse que havia tirado em algum lugar que ainda não se lembrava. A afrontosa não aceitou e o repreendeu, e a mãe disse que ela estava certa e que ele não se lembrava. Serrezinha estava com dor de cabeça e achou que deveria tomar um analgésico e entraram. Serrezinha na cozinha ficou em dúvida sobre qual remédio tomar e partiu para a sala. Eu acredito que ela vai dormir na primeira noite sozinha com Tudão. Nazaré não consegue nos deixar sem tombo nas sextas, pois é. E na segunda, vamos ver Titanic, modo Turquia. Meu Deus, Turquia ativado. Bom, seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço, um excelente final de semana. Amo vocês. Bye, bye.